Bom dia a todas e a todos. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a esse momento aqui de inauguração do curso de extensão que nós vamos realizar sobre esse tema da propriedade, do direito de propriedade da terra, a cidade e a produção capitalista do espaço, né? Então, sejam todas e todas muito bem-vindos. Certamente vai ser uma jornada bastante interessante, bastante criativa e bastante importante para nós do Observatório e para o debate nacional que está se constituindo nesse momento aí, a partir aí da perspectiva da conjuntura eleitoral. Nós estamos com a expectativa que esse momento abra um espaço maior para a gente retornar ao debate social e público sobre o tema da reforma urbana e o direito à cidade. Um tema muito importante para nós, enquanto pesquisadores, muito importante para a sociedade, na medida que essas múltiplas crises que nós vivemos, a crise econômica, a crise política, a crise social, a crise sanitária, elas hoje têm uma expressão muito relevante na cidade. A cidade, de certa maneira, hoje está centralizando os efeitos dessas múltiplas crises, que nada mais é do que a expressão de uma crise muito estrutural do nosso modelo de desenvolvimento ou de não desenvolvimento, né? E a discussão que vem se produzindo, que vai ter, durante as eleições, um lugar importante, vai ser uma discussão que vai polarizar as forças, os interesses, os atores da sociedade interessados, mobilizados para a construção de um novo projeto de desenvolvimento nacional, e aqueles que estão no campo conservador, reacionário, neoliberal, que congrega essas forças extremamente ligadas aos interesses do rentismo que hoje comanda a economia brasileira e que acaba também comandando o Estado, de certa forma, destruindo aquilo que foi construído a partir de 1988 como um marco institucional de uma política de bem-estar social, dentro da qual o tema da reforma urbana ganhou uma relevância. Então, nós vamos estar diante de uma polaridade bastante importante, né? E nós estamos engajados em contribuir enquanto programa de pesquisa, enquanto conjunto de professores, pesquisadores, doutorandos, doutorados, enfim, mestrandos e pessoas que já se formaram, né? Em torno da retomada desse tema da reforma urbana e direito à cidade, reforçando, através de uma série de ações que nós estamos fazendo, essa concepção progressista de retomada do desenvolvimento nacional e, ao mesmo tempo, colocando no bojo dessa discussão, da retomada desse projeto de desenvolvimento, essa temática da reforma urbana e o direito à cidade. Nós estamos tentando nos mobilizar para contribuir nessa direção, e isso se traduzindo em um conjunto de iniciativas. A mais importante é a produção de 16 livros que estão sendo realizados, produzidos pelos pesquisadores do Observatório, sobre como esse debate está colocado em cada uma das 16 metrópoles sobre as quais a gente trabalha, através de núcleos constituídos em cada uma delas de pesquisadores vinculados ao observatório, né? Então, estamos empenhados em produzir esses 16 livros como contribuição nossa a esse debate, né? E, em torno dessa iniciativa, outras que visam levar mais adiante esse protagonismo, trazendo uma discussão
que seja tanto de difusão, mas também uma discussão de formação, né? Então, esse curso que nós iniciamos hoje, de extensão, é uma dessas atividades importantes e estratégicas para nós, né? Nós achamos que seria interessante, nesse momento de maior sensibilidade para esse tema, propor esse curso, né, com esse duplo objetivo de, ao mesmo tempo, estar fazendo a difusão dessa problemática urbana, ao mesmo tempo também formando pessoas enfim, nessa discussão e que possam levar mais adiante esse debate, né? E aproveitamos aqui para realizar essa iniciativa a presença do colega Fernando Maia, que está aqui entre nós como um professor visitante, fazendo um pós-doc conosco, que enfim, muito nos alegra a presença dele, e ele se propôs a tomar a frente desse projeto, dentro desse conjunto de estratégias de realizar esse curso, né, de extensão. O Fernando depois vai se apresentar melhor, com mais detalhe, e vai falar também do curso, do contorno do curso, né, e da natureza do curso em termos enfim, não só do conteúdo, mas do grau de aprofundamento que esse conteúdo pode ser feito usando essa maneira da gente interagir e realizar atividades de formação através da internet, né? Então, sim, é um curso que fala de um tema que é central na discussão da reforma urbana, o direito à cidade, né? Que é toda essa problemática da terra ou da propriedade da terra, né, em si mesma, né? Mas também é muito relevante porque hoje nós vivemos uma transformação de maneira como a terra vem sendo incorporada na produção da cidade brasileira, né? Se antes nós tínhamos uma dinâmica, uma lógica de uso capitalista da terra, baseada no capital mercantil, que atuava fragmentadamente, molecularmente na cidade, algumas vezes se associando e fazendo grandes operações, mas o padrão básico da produção da cidade via a incorporação da propriedade da terra nessa lógica da acumulação capitalista sob a hegemonia do capital mercantil sempre foi uma produção mais molecular, né? E mais dependente de determinados acontecimentos que permitiam a esse capital realizar operações imobiliárias das quais se extraía a renda. De certa maneira, o capital mercantil era bastante mais passivo do que vem acontecendo hoje na cidade brasileira, com a chegada nessa dinâmica, nessa lógica de produção da cidade, das frações do capital financeiro, atuando numa lógica rentista, o que muda a escala e muda a natureza da dinâmica que é impressa, que é desenvolvida, que é desencadeada nessa produção, né? Hoje nós estamos vivendo momentos, mesmo na crise, de ações desse capital que promove transformações em grande escala e massivamente, né? E, portanto, deixa de ser uma produção molecular dependente da iniciativa ou do Estado ou de outras frações do capital para ser uma produção do espaço sob o comando e a iniciativa dessas frações de capital, que se tem traduzido na nossa cidade pelos grandes projetos urbanos, os grandes projetos de redesenvolvimento, né? Isso tudo recoloca novamente a importância da problemática da terra e da propriedade da terra, né? E exige da gente uma renovação da maneira pela qual a gente vinha compreendendo essa problemática a partir do que prevalecia até então como lógica de produção do espaço na cidade brasileira. Então, nós estamos falando de um tema estruturalmente importante, mas também fundamental para compreender essa nova lógica, os seus efeitos e os conflitos que essa nova lógica produz na cidade, né?
Daí porque esse curso trata de um tema bastante relevante para a discussão do projeto de reforma urbana e direito à cidade. Okay? Bom, então, feito essa breve introdução a esse curso, né, renovo novamente as boas-vindas a todas e a todos, né? Agradeço pela adesão a essa proposta, em nome do Observatório. Enfim, agradeço também muito ao Fernando, ao colega Fernando, pela disposição dele em pensar esse curso, desenhar esse curso e executar esse curso. Bom, Fernando, passo a palavra, então, para você. Bem, pessoal, bom dia, né? Queria agradecer ao professor Luiz César pela oportunidade. Eu estou fazendo um pós-doc junto ao IPU, né, sob supervisão do professor Luiz César, e eu sou professor também do programa de pós-graduação em Ciência Jurídica, do UFPB. Então, minha formação, basicamente, vem da área do direito, né? Buscando inter-relação com essas questões mais urbanas, do ponto de vista dos conceitos mais metodológicos, que envolvem a acumulação por despossessão, né, pela apropriação privada da riqueza. E eu participo também do núcleo do Observatório da Paraíba. Então, daí a minha relação com o Observatório. Veja só, como o professor Luiz César falou, né, a ideia desse curso na verdade, fornecer conceitos centrais para compreender, para mediar, né, o problema do direito de propriedade da terra com a questão da reforma urbana. Então, claro, nossa preocupação não é com as questões que estão envolvidas no projeto, né, da reforma urbana, que está sendo desenvolvido agora, como o professor Luiz César falou, né, com vários núcleos, trabalhando na formação de vários livros sobre essas questões que envolvem a reforma urbana, e, ao mesmo tempo, situar o direito de propriedade nessa discussão. E, sobretudo, digamos assim, tratar de aspectos metodológicos de análises que vão subsidiar isso. Esses aspectos metodológicos de análise, como vocês viram no programa, eles passam pela questão do valor de uso, do valor de troca, da mercadoria, do problema da renda da terra e da acumulação por despossessão. A tese central que vocês vão observar no decorrer do curso é que esses elementos que situam, digamos assim, a teoria do valor-trabalho como forma de capturar ou de analisar de maneira mais correta a questão do direito de propriedade da terra, né, a produção capitalista do espaço e, né, como isso subsidia e ajuda a compreender os processos de reforma urbana. Por isso que nós dividimos o curso em 9 módulos. Nós temos, cada módulo desse ele vai ter uma tese central. Então, no módulo 1, que hoje nós vamos tratar da questão do valor de uso, do valor de troca, da mercadoria e do mais-valor. Sempre lembrando que que o curso ele vai envolver questões mais introdutórias no sentido de levantar questões centrais. Nosso objetivo, obviamente, não é bem esgotar o assunto, né? Que são assuntos que envolvem temas que demandam muito aprofundamento. Não é nosso objetivo esse, embora a gente tenha um grupo aqui muito variado. Mas é levantar questões que possibilitem situar, né, o direito de propriedade e a reforma urbana dentro, né, da teoria do valor-trabalho. Ou, digamos assim, colocar a teoria do valor-trabalho no centro de análise dessas questões. Então, no primeiro módulo, nós vamos trabalhar essas questões do valor de uso, do valor de troca da mercadoria. A centralidade aqui digamos assim, introduzir a teoria do valor-trabalho. Logo em seguida, no módulo 2, acho que já na próxima semana, nós vamos tratar do capital fictício, do sistema de crédito e das finanças, como vocês viram no plano de ensino. Então, o ponto central é a terra como forma de capital fictício necessário para completar, essa produção e realização de valores dos bens imóveis.
Na sequência, a gente entra em renda da terra. E aí, né, tentar mostrar como a renda da terra ela explica como a terra, mesmo aparentemente não sendo produto do trabalho humano, mas ela pode ter um preço e pode circular no mercado como mercadoria. Então, a partir daí, nós seguimos para tratar da acumulação por despossessão ou por desapossamento. Na verdade, a acumulação por despossessão ela se insere dentro da resposta à crise ambiental que nós vivemos. Ela, na verdade, envolve um conjunto de ações de expansão do capital a pretexto de combater a crise ambiental, mas que, na verdade, na prática, acabam, digamos assim, vulnerabilizando as condições de sustentabilidade na sociedade. E isso vai ocorrer não só na cidade, mas também no campo também. Então, a partir dessas categorias, valor de uso, valor de troca, mercadoria, valor mais valor, renda da terra, capital fictício, sistema de crédito, nós vamos ver, digamos assim, muito pinceladamente no sentido de possibilitar uma melhor compreensão de como o direito de propriedade se situa nesse contexto. A propriedade ela tem várias acepções, certo? Mas a acepção que nós vamos utilizar aqui é como direito. Nós temos a terra, a coisa, temos a disposição econômica e social sobre isso, e temos toda uma regulação jurídica, digamos assim, que cria uma ficção sobre isso. Cria uma metalinguagem, por assim dizer, que só existe do ponto de vista do direito, do ponto de vista de controle das relações de produção. E é nesse sentido que nós estamos colocando o direito de propriedade. Mas quando eu citar a propriedade no sentido mais vulgar, eu vou avisar vocês, perfeito? Então, o módulo 5, ele vai tratar justamente, ele vai, tratar justamente a distinção entre posse e propriedade e mostrar como que uma das particularidades da propriedade capitalista é essa separação. E é isso que distingue dos modos de produções anteriores ao capitalismo. Então, a relação da terra com a extração de mais valor, ela exige a separação da posse e da propriedade. E a criação da propriedade como espécie de uma ficção, de uma metalinguagem. E aí nós vamos entrar em vários conceitos, direito público, direito privado, como o reflexo disso no liberalismo, de forma muito, digamos assim, para um público mais que está iniciante. E aí nós vamos entrar em financiarização da terra, que vai ser ministrada nós temos pela professora Betânia, certo? Se não me parece aqui, no plano de... Eu acho que na divulgação do observatório, nós temos a participação da professora Betânia, da professora Gabriela Ayashi e de Tarsila Fidalgo, que vão justamente tratar dos 3 módulos seguintes. A questão da financiarização da terra e dos direitos de exploração do capitalismo e sua dependência, e aí é tratar basicamente o problema da financiarização urbana e da homogeneização do regime jurídico. Logo em seguida, o regime jurídico da propriedade da terra urbana, e aí ver como é que o regime jurídico ele se dá no contexto de reprodução da acumulação privada da riqueza, da afirmação da expansão do capitalismo financiarizado. E, por penúltimo, a questão da regularização fundiária e do Estatuto da Cidade. E aí a questão de como a regularização ela se concentra muito mais na concessão de títulos de propriedade individual, e como ela fomenta e ajuda a fomentar esse tipo de política, a especulação imobiliária para, digamos assim, a absorção de excedentes de capital. E, em conclusão, nós vamos justamente culminar na discussão da reforma urbana, como isso se repercute na reforma urbana e no direito da cidade, em termos de desafios
né, atuais da reforma urbana, em termos de rumos da reforma urbana, e como o projeto que nós estamos desenvolvendo ele tem que incorporar essas particularidades. Então, basicamente, vai ser o curso, né, nosso de desenvolvimento, dos nossos trabalhos aqui. No plano de ensino, vocês têm uma bibliografia, certo? À medida que eu for, né, à medida que a gente for trabalhando, a gente vai indicando isso, para que a gente possa se entender melhor. Eu aviso logo que o curso vai ser gravado, né, depois vai ser disponibilizado na página do YouTube do Observatório. Sobre a lista de presença, ela vai ser compartilhada sempre às 9h45. Né? Ela vai ficar aberta um pouco tempo depois do curso, até 11 horas, certo? E depois vai ser bloqueada. Então, a gente só abre depois no próximo módulo. Lembrando sempre que nossos módulos são sempre nas segundas-feiras. Então, como a taxa, a lista de presença, a frequência é 80% para validar o certificado, vocês devem evitar, não é, ficar atentos, certo, ao preenchimento da lista. Né? Nós vamos lançar um linkzinho no chat, certo? Às 9h45. Bem, eu vou passar os slides aqui, certo? E a gente vai... Fernando, você me permite uma última intervenção? Sim, sim. Ainda nessa introdução, só assinalando, né, que um curso como esse, com esse conteúdo, normalmente no IPUR, que é onde eu tenho experiência, né, é um curso de um semestre, precedido de um outro semestre só de economia política, onde essa discussão sobre o valor, a teoria do valor, renda, juros, etc., exploração e tal. Enfim, as categorias básicas da economia política são tratadas num semestre anterior. Né? Posteriormente, então, tem um curso semelhante a esse proposto pelo Fernando, né? O que significa dizer que os alunos, quando chegam, já têm um controle bastante razoável dessas categorias básicas da economia política marxista. Né? E não pode ser diferente na medida que discutir esses temas pressupõe controlar minimamente essas categorias para bem compreender, ao mesmo tempo não banalizar a discussão propriamente da renda. E as suas consequências em termos da relação de capital e propriedade, e assim por diante, capital, propriedade e a produção do espaço. Evidentemente, para fazer um curso com esse perfil, né, aqui, foi feito, então, um programa que traz essas categorias inicialmente, né, e depois vai trabalhar a aplicação dessas categorias no entendimento dessa questão da propriedade, da renda, da relação de capital-propriedade, produção do espaço, etc. Então, para poder fazer esse curso, foi-se obrigado a fazer assim, uma definição básica do perfil dos alunos que estariam fazendo o curso, né? Mesmo sabendo que há uma diversidade de alunos que têm mais ou menos uma iniciação a essa discussão. Então, o curso tem um caráter introdutório, não porque vai tratar superficialmente os temas, né? Mas vai tratar dos conceitos básicos, né? Mas sem poder aprofundar cada um deles, porque se tiver que aprofundar, nós teremos que ter um curso muito mais longo e provavelmente impossível de ser realizado no sistema online, porque tratar de coisas, de temas muito abstratos, conceituais, dessa maneira à distância, é bastante difícil, né? Sem a interação mais imediata, né, com quem está assistindo e quem está falando. Né? Então, seria impossível fazer um curso tão aprofundado, também em função não só do tempo, mas do formato que a gente está colocado aqui,
que é um formato virtuoso, por um lado, porque nos abre a possibilidade de estar conversando com pessoas de todo o Brasil, algo impossível na outra normalidade ou na outra anormalidade que a gente viveu, né? Mas, ao mesmo tempo, tem limitações na maneira como a gente pode desenhar atividades como essas, né? Entendeu? Então, é importante deixar isso bastante claro, entendeu? Quer dizer, o curso está supondo uma base, né, que vai ser construída nele durante o curso, né? Pensando um aluno, um participante do curso, como alguém que tem uma iniciação pequena nesses temas. Claro que isso vai ser diferenciadamente absorvido, porque certamente tem outros alunos aqui com uma iniciação maior. Mas se a gente for medir por aí, muitos alunos ficariam com maior dificuldade para acompanhar o curso. Tá? Então é isso, Fernando. Obrigado aí, Fernando. Pode continuar. Bem, professor, obrigado pelo esclarecimento. Já vou aqui colocar os slides para que a gente possa, certo, começar. Perfeito? Então, deixa eu ver aqui. Não sei se vocês estão... Está todo mundo conseguindo ver? Sim. Ótimo. Pronto. Então, veja só. Eu vou procurar ser o mais claro, certo, e objetivo possível, né? Conforme, não é, o professor muito bem colocou aí. De modo geral, não é assim que as relações pré-capitalistas eles se apresentam para nós, né? Como se apresentaram, né? Então, você tinha, obviamente, digamos assim, a geração de excedentes de trabalho, mas não do ponto de vista da acumulação de mais valor em larga escala. Mas, veja, a nossa sociedade, ela se apresenta de outra forma. O capitalismo ele se apresenta, né, em que, digamos assim, um produto ele é lançado no mercado, né, com um valor determinado, trocado por mercadoria, e ele vai meio que resultar numa geração de um mais valor acrescentado, um plus, né, o que a gente chama de mais dinheiro. Então, na base dessa relação aqui, ela vai ser meio que fatorada em várias outras categorias, como trabalho, meio de produção, mais valor, valor de uso, valor de troca. Então, esse produto, né, que é lançado, está bem no quadro, ele, na verdade, digamos assim, ele é acrescentado de um valor de uso, digamos assim, conseguido pelo empresário, não é, ao flexionar o processo de trabalho. Então, ele consegue extrair do trabalhador, digamos assim, um valor a mais, e isso vai ser revelado o quê? Em uma maior quantidade de produtos, em produtos qualificados, mas ele já chega, né, com mais valor acrescentado. Então, vejam. Só que, claro, isso é escondido, né? O Marx ele sempre fala que as relações capitalistas elas são sempre fetichizadas, elas sempre são falsificadas, né? A ideia de ideologia vem dessa problemática. Então, na verdade, como é que isso é falsificado? O mais valor ele é omitido, certo? Quando o produto chega no mercado, e o plus também é omitido, certo? Na venda da mercadoria. Na verdade, a relação é apresentada como uma relação marcada por igualdade, liberdade e individualidade, né? Que é base, inclusive, né, do que a gente costuma entender pela base material dos direitos humanos. Mas, vejam, essa relação, ela que é falsificada,
ela não é a relação real. A relação real é essa, né? Como vocês estão vendo aí no quadro. Você tem um meio de produção, né, que pode ser uma fábrica, uma terra, ou os dois, onde você vai ter, digamos assim, emprego de capital, né, de força de trabalho e de recursos. Esses recursos, com essa aplicação desse capital, desses recursos da força de trabalho, ele vai ser transformado num produto, através de um processo de trabalho sofisticado, que pode envolver o aumento da jornada de trabalho, pode envolver investimento em ciência e tecnologia, pode envolver em formas aperfeiçoadas de organização. De qualquer forma, o objetivo disso vai ser o quê? Vai ser tentar fazer com que o valor de uso da força de trabalho comprado pelo empresário ele seja aumentado. E o trabalhador ele vai trocar esse valor de uso por um valor de troca, que é o seu salário. Então, com esse produto ele chega no mercado, ele já chega contendo o mais valor embutido. E ele vai ser trocado, ele vai ser, digamos assim, convertido no mercado em mercadoria. Esse valor de uso, ele se dá, quando esse produto chega, ele vai ter um valor de uso determinado. Esse valor de uso ele corresponde a, digamos assim, necessidades humanas, desejos, a carências, certo? Ele não é determinado economicamente. Por exemplo, um sapato, né, ele tem uma utilidade, não é isso? Né, porque ele serve para calçar. Mas um sapato com prego na sola, ele não tem valor de uso nenhum. Então, é claro que esse valor de uso desse produto ele vai variar conforme, não é, certo? A subjetividade humana, os desejos, né? E, obviamente, que a atividade empresarial ela trabalha com isso, ela vai buscar sempre, não é, a criação de novos valores de uso. O que eu quero dizer é que o quê? Que o produto, quando ele chega, não é, no mercado, ele chega com um valor de uso determinado. Mas ele não é trocado pelo valor de uso, ele não é comercializado pelo valor de uso. Ele vai ser comercializado por um valor de troca. Esse valor de troca, ele é arbitrário. Ele não ele é fixado pelo capitalista, né? Pela pessoa que está vendendo o produto. Mas ele precisa, digamos assim, ser convertido num padrão, né? Como é que esse valor de uso, esse valor de troca, ele se espelha? Ele pode ser expressado numa mercadoria padrão. Uma mercadoria que tem cujo único valor de uso seja, digamos assim, permitir a aquisição de outra mercadoria. Essa mercadoria ela tem que ser um equivalente universal, aceito por toda a sociedade. E essa mercadoria que permite, não que produtos sejam convertidos no mercado no valor de troca é o dinheiro. O dinheiro é esse, digamos assim, ou a moeda é esse equivalente universal. Em épocas históricas anteriores, podiam ser uma mercadoria padrão, sal, por exemplo. Mas o processo histórico e as práticas comerciais, elas convencionaram a que o dinheiro, a moeda, ela fosse tida como equivalente universal que permitisse as trocas das mercadorias. Isso vai sendo aperfeiçoado com o tempo. Cada país tem um equivalente universal de troca de mercadoria. Aqui no Brasil nós temos o quê? Nós temos o real. Se você for na Alemanha, você tem um marco. Na Rússia, você tem um rublo. Mas as trocas internacionais, elas exigem também um equivalente universal que, digamos assim, sirva de meio de troca para qualquer mercadoria. Qual é o equivalente universal padrão global? É o dólar. Esse equivalente universal, ele, digamos assim, ele é todo, digamos assim, revestido e protegido por uma série de estruturas administrativas, que vão lastreá-lo em recursos energéticos. Então, você tem o Banco Central aqui no Brasil.
do ponto de vista do equivalente universal a nível global, você tem o Banco Central americano, né? Que é esse equivalente universal, obviamente, ele, digamos assim, ele é lasteado, não é, num recurso básico. Para vocês entenderem isso, basta observarem como é que a esquadra americana ela se comporta, né? Os americanos têm várias frotas navais. Onde é que as frotas navais estão situadas, né? Uma está no Golfo Pérsico, uma está no Mar do Sul uma está no Mar do Sul da China, outra está aqui, né, na nossa costa, né, com a quarta frota, né, que foi justamente criada após a descoberta do pré-sal. Essas frotas elas ficam justamente onde os recursos energéticos são distribuídos. E eles, de certa forma, eles lastreiam, né, esse equivalente. Então, veja só. Obviamente, você tem uma estrutura administrativa, o SWIFT, por exemplo, que converte os pagamentos. Daí você percebe o poder que se tem quando se controla esse equivalente, do ponto de vista de interferência nas políticas econômicas dos países, de modo geral. Então, veja, esse equivalente universal, ele é, digamos assim, ele é a base desse valor de troca. E esse valor de troca, esse produto, ele é convertido no mercado, não é? Em mais dinheiro. Ou seja, esse mais valor que já chega embutido com o produto, ele precisa ser convertido, né, num plus. Mas, veja, independentemente do empresário ter prejuízo ou não na venda, ele já realiza mais valor na exploração da força de trabalho, né? Quando ele, digamos assim, consegue extrair do trabalhador digamos assim, um valor maior da sua força de trabalho e vai retribuí-lo por um valor inferior. Ele vai, obviamente, ficar com a sobra, não é, do valor de uso. Logicamente, esse mais valor, esse mais dinheiro, esse plus, ele vai ser, uma parte vai ser usada para abater custos, outra vai ser acumulada pelo empresariado e outra vai ser redirecionada, não é, a reinvestimentos, né? Novamente no ciclo, não é, de geração do mais-valor. Esse mais-valor ele vai ser representado, ele vai ser amplificado, como eu já falei, nessa relação da mercadoria com valor de uso e com valor de troca. E isso aqui é o quadro de nossa sociedade, né? Como ela se apresenta. Todas as relações sociais, certo? Todas elas giram em torno desse sistema. Mesmo as relações que aparentemente não teriam muito a ver com isso, como um nome, por exemplo, para ser registrado no cartório, certo? Eles vão estar indiretamente ligados a esse processo, porque é o processo de deságue e de excedente da sociedade. Como vocês vão ver, vai ver no livro de curso, esse processo todo ele vai gerar excedentes. E esses excedentes eles precisam ser desaguados sob pena de uma desvalorização do capital. Então, é como se você estivesse se deparando com um dragão, não é? Em que ele gera, não é, excedentes, lucro, juro, renda, mais valor, né? E ele precisa ser reinvestido, caso contrário, ele vai ser desvalorizado falando de uma maneira muito simples. Então, vejam, esse quadro que eu falei para vocês, ele vai ser representado por um esquema, em que vocês vão perceber aí, em que um produto ele chega no mercado como com um valor determinado, certo? Ele vai ser transformado, esse recurso, na verdade, vai ser transformado num produto determinado, através da atuação de meios de produção, de força de trabalho, e vai ser, digamos assim, reenviado ao mercado, né, como mercadoria. Então, a mercadoria é um processo, como a gente vai ver aqui, né? E cujo objetivo dela, na verdade, é amplificar o mais-valor. E são essas categorias, certo? Que, digamos assim, o direito de propriedade ele incorpora, né? Então, o valor, pessoal, ele digamos assim, um valor econômico,
certo? Ele é, na verdade, uma relação expressa em trabalho, mercadorias, certo? Dinheiro, onde você vai ter o valor de uso e o valor de troca. Então, ele é sempre influenciado, em última instância, por essas estruturas. Obviamente que aqui vai concorrer as atividades produtivas, né? Que produzem coisas. As atividades improdutivas não é que elas, digamos assim, elas não gerem valor econômico, mas que o valor econômico delas, ela está muito ligada às atividades produtivas. É só pensar, por exemplo, a universidade, né? Uma atividade em sala de aula, ela não gera produtos determinados, mas ela apoia o processo de produção. Não é isso? Porque você está, de certa forma, você não deixa na universidade de qualificar a força de trabalho. Embora, claro, a universidade tenha outros papéis, obviamente, né? Mas, para o nosso modo de produção, né, é esse o papel fundamental. Então, é lógico que é possível extrair aí valor econômico de uma atividade pretensamente não é improdutiva no sentido da produção material, certo? Que é uma atividade de sala de aula. Então, vejam, o valor, obviamente, ele se relaciona com o mais-valor. Valor de uso, valor de troca, mais-valor, eles compõem uma mesma relação, né, que envolve a mercadoria e exploração da força de trabalho. Então, logicamente que o trabalho por si só, ele não gera valor. Eu digo isso porque os liberais, eles acham que o trabalho por si só gere valor. Eles emprestam valor ao trabalho, o liberalismo, mas ele empresta valor no sentido do empreendimento, né? Da ação individual. Tem um vídeo que vocês podem até depois acessar, de André Roncalha, onde ele fala sobre a escola austríaca, ele toca um pouco nessa questão, né? Mas o fato é que o trabalho, do ponto de vista dessas estruturas que nós estamos trabalhando aqui, ele só gera valor quando ele incide sobre recursos, certo? Em que a força de trabalho, ela pega esses recursos, transforma num produto, né? Esse produto, ele vai envolver uma série de quantidades ou qualidades, cujo valor de uso vai ser embutido aí, mas ele não vai ficar com o trabalhador. O trabalhador vai ficar com uma pequena parcela disso, que é o salário, né? O valor de uso que ele vendeu para o empresário. E esse produto ele vai ser, né, lançado no mercado, convertido em mercadoria por um valor de troca determinado, com o objetivo o quê? De assegurar mais dinheiro, um plus sobre esse mais valor que já foi lançado no mercado. Então, o valor aqui, ele vai expressar uma relação que vai envolver o empresário, né, o meio de produção, né, toda a organização de trabalho para extrair, certo, esse plus do trabalhador, e ele vai culminar num produto, né, que vai ser transformado em mercadoria, né, ao ser comercializado, e, logicamente, vai gerar um plus. Logicamente, esse plus ele vai representar excedentes, certo? A relação de excedente é uma relação que a gente pode aprofundar, não é, em outro curso, etc. Mas, na verdade, ela está muito ligada com os valores de uso excedentes da sociedade. Por isso que o capitalista, ele sempre procura ampliar os valores de uso. Seja ampliando os valores de uso de uma mercadoria determinada, seja criando novos valores de uso. Por exemplo, há uns 40 anos, uns 30 anos atrás, uns 20 anos atrás, um celular ele era um telefone, não é isso? Né? Quem era da década de 90, etc. Hoje em dia, eu faço mil coisas no celular, né? Basicamente, consigo resolver a minha vida toda com o celular. Veja que
o investimento em ciência e tecnologia ele acaba criando novos valores de uso na mercadoria que já existia. Isso ocorre em várias situações. Qual o objetivo disso? É desaguar esse excedente. Por que esse excedente precisa ser desaguado? Porque se ele não for desaguado, o capital se desvaloriza. E o sistema entra em crise. E o capitalismo ele está permanentemente em crise, em maior ou menor crise. E essa crise está ligada ao quê? A capacidade, essa maior ou menor crise está ligada à menor capacidade de desaguar esses excedentes de capital. Logicamente que existem também os excedentes de trabalho, desemprego nesse processo. Mas os excedentes de trabalho, desemprego, nunca foram uma preocupação no nosso sistema, a não ser diante de convulsões sociais. Então, o excedente de trabalho, o desemprego, por assim dizer, ele não é internalizado, ele não é preocupação dos órgãos administrativos da nossa sociedade, do Estado, do direito, que tentam reproduzir esse processo. É lógico que a relação jurídica, ela envolve isso. Você vai comprar uma casa, a casa é um bem da vida. Um bem da vida que envolve um bem da vida é algo que é sujeito a aspirações e direitos. Perfeito? Então, eu tenho certas coisas que não são passíveis de aspirações e direitos. Uma coisa ilícita, por exemplo. Então, o bem da vida ele envolve esses produtos que são produzidos juridicamente qualificados, ou seja, que são passíveis de aspirações de direitos. E, ao serem levados no mercado, eles envolvem um valor de troca, também juridicamente determinado. O que determina esse valor de troca? O contrato. A base, o contrato, é ele que permite juridicamente a realização dessa relação, do princípio jurídico. Por quê? Porque é o contrato que estabelece, o que reconhece o pacto entre as pessoas. O Estado não só regula os contratos, mas ele permite que a atividade contratual de você pactuar, de comprar coisas, possa criar direitos que o Estado não tinha criado na lei, por exemplo. Eu posso, por exemplo, num contrato de locação, chegar e dizer que o IPTU fique a cargo do inquilino. Mesmo que a lei diga que deveria ficar com o proprietário. Isso não há nenhum problema nisso, porque o Estado reconhece a autonomia da vontade. O que eu quero dizer é que os contratos, nesse processo, nessa relação aqui, eles têm um ponto central. Eles são a expressão formal do valor de troca. E eles, na verdade, que são a alma, nesse processo aí, da própria realização do capital. Esses contratos, eles ocorrem a nível micro e macro, do ponto de vista do livre comércio. Quando os americanos chegam e dizem que precisam, que determinado país precisa assegurar livre comércio, isso implica o quê? A realização com respeito aos contratos. E toda vez que esses contratos não são respeitados ou que se cria obstáculo à realização desses contratos, como, por exemplo, quando se cria coisas fora do comércio, se diz que, por exemplo, eu não posso comercializar o vento, eu não posso, há certos bens ambientais que não podem ser transacionados, eu estou criando obstáculos a isso. Então, o capital ele se depara muitas vezes com certas barreiras, certo? E a grande técnica é o quê? É desobstruir essas barreiras. Então, a livre circulação da mercadoria, quanto mais ela for fluida, melhor ela vai conseguir absorver esses excedentes de mais valor. Absorvendo-se de serem reinvestidos dentro daquela estrutura que eu falei para vocês. Então, veja só. Então, aqui nós temos os elementos disso. Quais são esses elementos do valor? Você tem um trabalho, o tempo de trabalho socialmente necessário para a criação disso, que vai ser determinado no processo de organização do trabalho. Nós temos a acumulação de capital pelo capitalista, pelo empresário, porque o mais valor vai ser apropriado por ele.
Ele vai extrair esse plus da força de trabalho, esse mais trabalho, convertendo em mais valor. Obviamente, ele vai precisar comprar a força de trabalho, certo? Veja só, a liberalidade da força de trabalho é fundamental nesse processo. Por isso, quando grandes tarefas, não é, da modernidade foi o quê? Foi acabar com o trabalho escravo ou com qualquer relação que dificultasse a mobilidade da mão de obra. A própria reprodução, não é, da relação de classe entre capital e trabalho, que é constantemente reproduzida nesse processo. Né? E, por fim, não é, a reprodução do modo de produção. Então, o valor, ele é uma relação, uma relação social. Do lado você tem um empresário acumulando capital, extraindo mais valor da força de trabalho. De outro, você tem uma pessoa que vende a força de trabalho, né? Ou melhor, vende o valor de uso da força de trabalho por um preço X, mas o valor de uso extra que ele produz nesse processo de organização, em que o empresário tem que ter habilidade, tem que ter o dom e a vontade de conseguir extrair esse plus do trabalhador, isso não fica com o trabalhador. Isso fica com o empresariado. Então, o direito de propriedade, existe uma existência civil que se assenta nisso aí. No sentido de que é necessário, veja só, a gente vai ver mais à frente que esse processo aqui ele é incompatível com qualquer ideia de que a propriedade se legitima pelo uso econômico e social da coisa. Isso é incompatível. Isso tinha sentido no regime feudal, no escravismo, nos modos de produção pré-capitalistas. Mas no capitalismo isso não tem sentido. Por quê? Porque a classe social que fica com mais valor, ela na prática, ela não usa econômico, ela não dá uso econômico social sobre a coisa. Por quê? Porque a única relação dela com a coisa é o quê? É a extração do mais valor. Então, seria necessário o quê? Meio que desacoplar a ideia de propriedade, de uso econômico e social. É necessário transformar a propriedade como um poder, como uma justiça civil, certo? Que só existe o quê? Do ponto de vista do direito. Né? E a principal tarefa disso é justamente isso, é extrair da propriedade os elementos materiais. Você pegar, a gente vai ver na frente o Código Civil, o artigo 1228, ele vai dizer o quê? Que proprietário é aquele que tem o poder de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa contra quem quer que seja. Né? Ele é um poder, certo? Que é destacado da posse. Isso tem grande utilidade, qual é? Porque isso rebaixa, certo? A propriedade, no sentido pré-capitalista, a uma mera posse que, no máximo, vai ficar com a classe trabalhadora. Né? Mas ela não vai ter todos os poderes de controle. O único poder dela vai ser, no máximo, usar, dar uso econômico e social. Mas, digamos assim, o produto disso aí não vai ficar com ela. Vai ficar com quem apenas tem um poder sobre ela, um poder ilimitado. Né? Dado pelo direito, reconhecido pelo Estado e controlado pelo Estado através dos sistemas de cartório. O sistema de cartório e registro de imóveis, ele tem essa finalidade, né? De legitimar um poder sobre a coisa. Né? Não a posse necessariamente, mas a propriedade. É obviamente que você ter esse poder vai permitir também o controle sobre a posse, mas a posse vai ser um elemento destacado. Né? E isso é a ruína, não da classe trabalhadora. Né? É o despojamento dela da propriedade. Isso a gente vai ver, não é? E é isso que dá a existência civil ao direito de propriedade como um poder fruto dessa relação de valor com a relação de apropriação do trabalho. Então, vejam. Só claro que você tem vários problemas aí. Né? A gente sabe o quê? Que, historicamente, essa relação de valor
ela não conseguiu ser suplantada nas experiências, né, do século passado, das experiências alternativas de construção de uma sociedade civil alternativa. E eu não me refiro só ao modelo soviético, né? Porque nós tivemos vários modelos. E a própria construção dessas alternativas na União Soviética, ela também experienciou modelos, fases, inclusive, contraditórias. Né? Período que vai até 1921, 24, o período que vai de 24 à década de 60, né? Que é a chamada de período de construção, né, plena do socialismo, o período de Deblac, de degeneração disso a partir da década de 60. Mas também isso vai ser verificado em outros modelos alternativos, como a economia moral em Cuba na década de 60, o maoísmo na China, a própria experiência do Kampucheia, né, que é o antigo Camboja. Essas experiências elas vão ter dificuldade de superar essa lei do valor. Né? De forma que alguns autores, você pega ali Jabu, eles vão chegar à visão. O valor, ele tem, na verdade, ele é uma categoria de metaprodução, né? Em que ele se define como uma produção simples de mercadoria, né? Com uma lei geral a todos os modos de produção, certo? Então, ele pode ocorrer em condições fora do capitalismo, certo? E ele se define isso, né, como uma produção para a mercadoria. Claro que, veja só, isso implica o quê? Entender que haveria certas categorias que estariam, digamos assim, meio que acima dos modos de produção, as categorias gerais. Mas isso é fruto de uma constatação objetiva, de uma dificuldade digamos assim, de uma dificuldade de experiências concretas que ocorreram no século XX de superar a lei do valor. De qualquer forma, veja só, a geração de excedente, né, digamos assim, de mais trabalho, ela, digamos assim, é uma constante em qualquer modo de produção. A peculiaridade nossa é que isso vai se dar a partir de uma relação de apropriação, certo? Desse mais-valor por um setor da sociedade cuja única relação, né, que ela tem com a produção é o fato de deter o meio de produção, né, e usá-lo, né, para acumulação privada. Então, veja, isso é uma coisa... Tem um livro de Elias, que foi lançado recentemente, que ele retoma essa discussão na perspectiva, né, da construção da China. Mas, veja, esse tipo de formulação, você já havia uma preocupação sobre isso nos próprios escritos preliminares do Marx, né, no Grandrice. Né? Vocês podem muito bem encontrar um pouco isso lá. Então, veja só. Então visto essa questão do valor, você entra no problema do mais-valor. O mais-valor, então, na verdade, é essa extração, né, do valor de uso da força de trabalho mediante uma apropriação privada, né, e aí ela vai representar o trabalho não pago pelo trabalhador, tendo isso muito mais... E aí esse trabalho não pago, ele é muito mais que o lucro, né? Ele envolve também a renda, envolve o juro, envolve os tributos, envolve tudo mais que possa valorizar o capital, né? Certo? Envolve os estudos de crédito. E envolve também duas leis econômicas fundamentais do capitalismo, né? Que é a lei econômica do lucro máximo, que meio que influencia ou flexiona noutra lei econômica, que é a lei econômica da livre concorrência e anarquia na produção, e que essas leis econômicas, na verdade, qual é o efeito delas? Elas constantemente aprofundam a divisão do trabalho, da produção, e permitem, estimulam o desague ou a absorção dos excedentes de capital. Veja só, toda inovação tecnológica ela é fruto desse processo na nossa sociedade. E ela tem dois efeitos. Ela aprofunda a divisão do trabalho e ela aumenta a taxa de exploração da força de trabalho. Não precisa
Basta vocês analisarem, observarem quando vocês andam na rua, né? E vocês verem a quantidade de pessoas entregando coisas através de aplicativos. Isso aí é um processo, né, que envolve uma outra divisão do trabalho. Mas, veja só, isso não significa dizer que a relação de trabalho está mais benéfica do ponto de vista das relações de exploração, muito pelo contrário, né? Hoje em dia, você consegue, quem trabalha, né, com esses sistemas mais, né, online, de aplicativos, você trabalha muito mais, né, e está muito mais à disposição do empresário, do que quando isso não existia. E isso se dá em função de que esse processo todo, a lei do valor, nessas condições que eu falei para vocês, ela é marcada por uma lei econômica em que todo o processo produtivo ele é direcionado pela busca do lucro ou da extração de mais valor. E isso força, não é, obviamente, uma concorrência. E essa concorrência não é planejada, né? Há uma negação do planejamento na atividade produtiva capitalista, do ponto de vista geral, né? Pode ser até que o empresário, obviamente, ele trabalha com planejamento, mas do ponto de vista da relação social, ela é totalmente desplanejada, né? Ela é anárquica. Você está na cidade, você percebe isso. Você tem um prédio, aí do lado você tem um hospital, você tem uma madeireira, certo? Uma casa de show, é tudo desplanejado. Logicamente que os outros setores sociais eles vão pressionando a sociedade para que, né, haja uma certa ordenação e acaba criando barreiras, certo, ao desenvolvimento da propriedade capitalista na cidade. Mas não se dá em função da natureza do modo de produção, se dá em função das suas contradições, certo? Então, é lógico que você vai ter, não é, toda uma discussão, não é, dos planos diretores, mas isso não é decorrente das leis comuns da nossa sociedade, não é? Muito pelo contrário, certo? Então, veja, claro que tudo isso implica uma relação com o trabalho. O trabalho, como já falei a vocês, ele não tem valor, certo? O valor dele se dá quando ele é aplicado enquanto força, certo? Não é num recurso onde, junto com meios de produção, instrumentos de trabalho, não é? Não é, isso vai ser transformado num produto. Então, a força de trabalho, ela tem valor nesse sentido, certo? Então, é lógico que o empresário ele trabalha, do ponto de vista geral, mas o trabalho dele não tem valor nenhum. O trabalho que tem valor é esse trabalho empregado no meio de produção, certo? Num processo de organização, em cima de recursos, pode ser petróleo, pode ser um mineral determinado, pode ser, certo, sementes, onde se vai gerar um produto que vai ser lançado no mercado como mercadoria, né? Mas, obviamente, que o capitalista ele compra essa força de trabalho. Ele compra um valor de uso, certo? Mas ele vai extrair um outro valor de uso que ele vai meio que surrupiar legalmente do trabalhador. Então, veja, essa força, eu quero dizer o quê? Que essa força de trabalho ela pode criar um valor maior que o próprio valor do qual ela foi comprada, certo? Então, aqui o tempo de trabalho conta. Por quê? Porque como é que o capitalista, como é que o empresário ele vai extrair esse tempo de trabalho, como é que ele vai extrair esse valor a mais? Né? Ele vai fazer o trabalhador trabalhar por muito mais tempo, né? Gerando um excedente. Né? Ele vai, digamos assim, pegar esse excedente e vai transformar isso em produtos ou em produtos qualificados. Né? Logicamente que não é só
fazer o trabalhador elaborar por mais tempo. Ele vai empregar técnicas modernas na relação de trabalho, criar uma máquina, certo? Por exemplo, quando eu, há 30 anos atrás, eu me lembro aqui, uns 40 anos atrás, eu me lembro uma vez que fui fazer um panfleto, era uma trabalheira, você tem que ir na gráfica, certo? Fazer movimento estudantil e era complicado. A gente tinha que andar na cidade, junto com os sindicatos, perguntar, tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu chego para o meu sobrinho de 12 anos, ele faz em 3 minutos, me entrega, através de um aplicativo. Quando isso é empregado, certo? Em larga escala, no processo de trabalho, isso permite que o tempo de produção do produto ele seja reduzido e a eficiência aumente mais. Né? E também técnicas de organização do trabalho, certo? Técnicas modernas, certo? De organização. Então, tudo isso são formas de eu pegar aquele valor de uso que eu comprei e transformar um valor de uso a mais, mas que o trabalhador não vai ficar com ele, não. Vai ficar com o empresário. Né? Então, nessa produção do Marvelô, a gente tem esse tempo de trabalho necessário, que ele reproduz, na verdade, a força de trabalho do trabalhador. E você tem um tipo de trabalho suplementar, que ele, na verdade, representa esse mais trabalho, né? Que, na verdade, está embutido aí o mais valor. Né? Quando o produto ele chega no mercado, como eu já falei aqui, ele já chega com a taxa de exploração da força de trabalho embutida. Né? Então, onde é que entra o capital aqui? Veja só, o processo de criação de mais valor, ele só é possível nessa relação que eu descrevi, né, aí. E é um processo. Né? Ela não é algo que eu veja, olhe. Né? Ela se dá continuamente na compra, emprego da força de trabalho, instrumentos de trabalho, de meio de produção, do fluxo de recursos na sociedade para as fábricas, não é? E das fábricas para o consumo, e também nas fazendas, certo? Recursos minerais, energéticos, agrícolas, extrativistas, até mesmo industriais, né? Que são, logicamente, beneficiados, transformados, lançados no mercado, certo? Para se obter um plus. Logicamente que é essa relação que envolve o capital. O capital é isso. O capitalista é quem, não digamos assim, se apropria do mais valor, certo? Nesse processo todo, o trabalhador é desprovido. Ele é desprovido, não é, da propriedade, é desprovido, não é, do controle do trabalho que ele produziu a mais, certo? E até mesmo sobre o controle do processo de produção. Toda vez que se discute controle do processo de produção, controle sobre mais valor, ou sobre aumentos salariais. Toda vez que se discute isso, né, isso se culmina, geralmente, o quê? Em processos, grevistas ou de resistência. Né? Até mesmo nos valores de uso que circulam na sociedade. Por quê? Porque essas questões, elas são sensíveis ao processo de acumulação, de circulação, né, do capital, e elas, como são atingidas ou prejudicadas, elas representam o quê? Representam barreiras ao deságio, à absorção dos excedentes de capital. Então, o direito de propriedade, ele não pode ser obstaculizado, certo? O direito privado, ele precisa circular. Ele precisa ter o poder de circular, a mercadoria, certo? Como é que o direito de propriedade circula a mercadoria? A partir do momento em que ele vê a propriedade como um direito apenas, como um poder, desculpem. Né?
que permite que eu pegue uma casa e faça com que ela circule no mercado sem que ela sempre precise ir para, não é necessariamente o mercado, né? Mas no sentido de que você tem um tipo de propriedade que garante direitos de exploração econômica, social e de disposição final sobre aquilo ali, né? Mas a razão disso é apenas o quê? É que o direito diz isso, que o Estado diz isso com direito. E isso é uma das formas da realização da propriedade sobre o capitalismo. Então, vejam. Então, aqui nós temos, então, nesse processo todo, nós temos, digamos assim, o grau de exploração da força de trabalho, ele está muito ligado a essa relação, né, do mais-valor gerado e do capital variado, né? Então, o tempo de trabalho necessário e o tempo de trabalho suplementar. Isso é essa relação que meio que aponta ou que mede o grau de exploração da força de trabalho. E essa taxa, obviamente, ela é aumentada, né, de forma variada, né? Ela é aumentada em função da necessidade constante de desaguar excedentes, certo? No quadro aqui, eu acho que eu vou subir mais, né? A revolução tecnológica, ela tem um papel fundamental. Claro que não é só a revolução tecnológica. Processo de organização de trabalho, certo? A ampliação da jornada de trabalho. Você tem aí a relação entre trabalho concreto e trabalho abstrato, certo? Ou melhor, o trabalho absoluto e o trabalho abstrato, desculpem. E aí, esse processo, claro que a extração de mais valor absoluto, ela sempre se dá a partir da ampliação da jornada de trabalho. É claro que ampliar a jornada de trabalho implica limites físicos, biológicos, não precisa nem dizer isso, né? Então, o impacto das revoluções tecnológicas do capitalismo nas suas forças produtivas, ele tem papel fundamental para ampliar a geração de mais valor, além daquilo que ampliação do tempo da jornada de trabalho, certo, faria, né? Já que tecnicamente é impossível você, não é, ampliar isso continuamente. Claro que, como eu falei ainda há pouco, né, todo impacto, né, da revolução tecnológica, das forças produtivas, ela sempre degrada as condições de trabalho, em maior ou menor grau. Você pode até discutir, Lee Jabbour fala, por exemplo, que isso só seria possível em situações muito assimétricas, né? Mas é claro, mas veja só, isso é um dado do modo de produção, isso ocorre em qualquer situação, até mesmo em países, digamos assim, que tradicionalmente as contradições sociais são mais amenizadas, como a Suécia, como a Finlândia ou a Dinamarca. A diferença é que a taxa de exploração lá é menor, né? Mas se dá por outros fatores. Se dá em função da apropriação, da transformação da aplicação da força de trabalho sobre recursos naturais nos países subdesenvolvidos e a exportação de mais valor daqui para os países centrais. É isso que permite a esses países centrais terem políticas urbanas mais efetivas ou conseguirem amenizar suas contradições sociais, né? Ou seja, é apenas uma transferência, no sentido mais amplo, da extração de mais valor a nível micro para macro. Da mesma forma que essa relação ocorre internamente aqui, a nível global ela ocorre também, né? Os países centrais, eles pegam o quê? Em função de uma pressão de elevação da força de trabalho nos seus países e de uma tendência à saturação do mercado, né? Imagine se numa sala disso aqui tem, sei lá, 20 pessoas, 30, você tem 10 pessoas vendendo coxinhas. O mercado está saturado. Então, o que isso ocorre? O que isso força? É claro que o acúmulo de capital histórico lá, isso torna o mercado saturado. E isso força a exportação de capital. Esses capitais vão para onde? Vão para os países subdesenvolvidos.
vão para cá. E aqui ocorre a mesma coisa. Né? Você vai ter um empresário estrangeiro que vai contratar a mão de obra de brasileiros, vai usar recursos naturais aqui, vai transformar isso num produto, vai lançar no mercado global para extrair um mais valor plus, a partir da exploração da força de trabalho brasileira. Mas esse mais valor não vai ficar aqui. Vai ser mandado para onde? Para os americanos, para os alemães, para os franceses. E lá o que vai acontecer? Lá eles vão permitir que eles acumulem uma grande quantidade de capital, que, por sua vez, vai permitir que eles promovam o seu desenvolvimento, amenizem suas contradições sociais, em função de uma saturação no mercado de trabalho, de uma pressão para a elevação do preço de mão de obra. Novamente, o capital vai ser reexportado. Na base disso, você vai ter o quê? Você vai ter você vai ter o livre comércio, vai ter a fusão do capital bancário com o capital industrial, com o capital financeiro, vai ter a livre convencibilidade monetária, né? E você vai ter a ação de grandes corporações transnacionais, garantindo o fluxo desses recursos. E aí isso é uma das explicações de um país, como um país tão pobre como o Japão, né, com pouca variedade de recursos minerais, consegue ter tanta, não é, riqueza, e países como Brasil e Argentina e México, não é, experimentam contradições sociais elevadas. Claro que não é a única explicação, mas é uma das principais explicações. Ou seja, esse processo também ocorre a nível global. Né? Então, veja. Então, nesse processo de extração de mais valor, o trabalhador é despojado. Né? Ele não fica com o valor de uso extra que ele produziu. E aí, nesse sentido, sim, a força de trabalho aí, ela fica sem seu produto, certo? Ela fica sem seu produto e sem um plus do produto. E fica o quê? Fica com um setor da sociedade cuja única relação com a produção é deter o meio de produção. Ou, digamos assim, empreender, no sentido mais liberal da coisa, do que os liberais entendem como trabalho. É claro que esse processo todo aqui, né, ele vai envolver valores de uso e valores de troca. Certo? Não é um processo determinado economicamente. Uma leitura mais apressada nos leva a entender. Ele depende de uma subjetividade. Certo? A escolha das necessidades, das carências, certo? Elas variam e elas são muitas vezes elas precisam ser compreendidas e captadas pelo empresário, né? Que ele precisa ter esse espírito, como os liberais chamam de empreendedor, mas é um espírito de extração de mais valor, não é? De exploração da força de trabalho, certo? Então, esse produto ele é sempre carregado com um valor de uso, mas ele não é trocado pelo valor de uso. Como eu já falei, ele é trocado por um valor de troca que não está ligado necessariamente a uma utilidade, embora esteja, não é, relacionado, mas ele é determinado por um equivalente. Daí o papel do dinheiro, não é, na transação, esse equivalente ele tem que ser um equivalente com capacidade de conservação e de aceitabilidade geral na sociedade, não é? Ele tem um poder retórico e ele, obviamente, tem um controle administrativo. Se esse produto ele não tem um valor de uso adequado, ele não pode ser devidamente trocado no mercado. A cidade, conforme o professor Luiz César muito bem fala, ela tem valores de uso complexos, certo? E esses valores de uso, eles, digamos assim, eles caminham junto com valores de troca. Pensar, por exemplo, na localização de um terreno, por exemplo, né? Ou na relação de um supermercado com o mercado de consumo. A cidade ela tem valores de uso complexos que elas são, né, mas que, digamos assim, cujos produtos eles envolvem um valor de troca, né, determinado por um equivalente universal, que é expressado por um preço, certo? Então, veja,
esse valor de uso, como já falei aqui, o direito ele qualifica isso. Ele qualifica isso em função de várias situações na sociedade. Por quê? Porque na nossa sociedade, nessa relação aí, vocês podem ter percebido que existe o quê? Existe uma contradição. Uma contradição dentro dos próprios capitalistas. Né? Você tem um impulso para a acumulação individual, né, do capitalista, né, com impulso marcado pela lei econômica da livre concorrência, da anarquia na produção e pela lei econômica do lucro máximo, que não tem limite. Né? E você tem um impulso social, um impulso coletivo, de classe, de preservação, né, da classe da classe improdutiva, do capitalista. Então, essa contradição, ela força muitas vezes o quê? Em que o capitalista precisa do Estado para se reproduzir enquanto classe social. Inclusive, criar limitações, não é, para conter o próprio impulso dos próprios capitalistas. Aquela história que o Trump falava de América em primeiro lugar, era isso. O que é aquilo ali? Era o impulso dos capitalistas individuais. Não é? Estavam um pouco se importando ali com a reprodução da classe social. Mas você tinha um movimento contrário, né, representado pelo Partido Democrata, que representava o impulso dos capitalistas enquanto classe social, a preocupação em garantir as condições de reprodução do próprio capitalismo. E a guerra russo-ucraniana é uma expressão disso, né, da necessidade de você manter a classe social dos capitalistas diante dos impulsos individuais. Então, o valor de uso, ele, não é, quando ele está ligado ao consumo e quando ele envolve uma utilidade sobre a coisa produzida, sobre o interesse de uso objetivo, que envolve necessidades humanas, certo? Ele também não está marcado por essa contradição. Então, muitas vezes, certos bens são retirados do mercado. Bens ambientais, por exemplo. Eu não posso negociar meu nome, por exemplo. Eu não posso chegar e dizer assim, agora eu vou vender o nome de Fernando para comprar outro nome. Certo? Porque, veja só, imagine se todo mundo trocasse o nome. Como é que as pessoas iam comercializar no mercado? Como é que seria a segurança, a estabilidade das relações capitalistas de produção se a todo contrato que utilizasse um nome diferente? Eu posso ter uma marca, né? Se eu quiser ser um artista, por exemplo, etc. Mas eu não posso trocar meu nome original, né? Porque isso tem um impacto no processo de circulação da mercadoria. Né? E o direito, do ponto de vista para garantir a reprodução da classe social, certo? Ele cria limitação. Se ele não criasse isso, pode ter certeza que esse impulso individual, não é? Do capitalista, enquanto indivíduo, buscando mais valor e gerando mais valor e tendo que absorver esses excedentes, não é? Para gerar, para impedir a desvalorização do capital e gerar mais capital, para comprar mais força de trabalho, comprar mais recursos, gerar produto, lançar no mercado, isso não ia ter freio e ia atingir isso. Então, existe essa contradição, que é uma contradição que ocorre paralelamente com uma contradição de capital e trabalho. Né? Então, veja. Então, esse preço da mercadoria, ele, que vai lançar no mercado, ele vai ter, né, entretanto, ele vai ser expresso no valor de troca, que é algo, digamos assim, retórico, no sentido de ser arbitrado. Ele é algo, digamos assim, fruto da ação individual do capitalista. É claro que o Estado, muitas vezes, ele tenta regular isso, estabelecer, impedir preços abusivos, etc. Mas quando ele faz isso, ele faz também o quê? Para garantir, impedir os efeitos colaterais da economia de mercado. Porque se ele não fizer isso, né, esse ímpeto, como falei ainda há pouco, ele contamina todo o modo de produção. Então, o valor de troca, ele é estabelecido de propósito, de maneira arbitrada, pelo mercado,
em função da relação dessas pessoas, né, baseadas na troca. Ou seja, ele tem a ver também com o valor de uso, porque as necessidades aí estão, certo, ocorrendo, certo? E, logicamente, o quê? Para facilitar isso, é necessário o quê? A criação de uma mercadoria especial, né? Que tem como função acumular dinheiro, tem como função acumular riqueza, tem como função pagamentos, mas também tem como função o quê? Permitir a aquisição de outra mercadoria. Como já falei aqui, não é? Eu estou sendo repetitivo, mas, certo? E isso envolve esse equivalente universal, né? Que ele tem que ter uma aceitação retórica, ou seja, da sociedade, expressa pela comunidade, em situações de crise aguda, certo? De crises revolucionárias, de guerra civil, muitas vezes esse equivalente universal ele perde sentido, certo? Ele deixa de ser aceito, né? Até mesmo certas frações desse valor desse equivalente, né? Você pegar, por exemplo, a crise mais aguda que a gente viveu na década de 70, onde rapidamente o cruzado se desvalorizava, se trocava de moeda. Tinha comércios que eles não aceitavam determinados tipos de valores, né, pagos, 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos. Certo? Então, claro que isso implica uma aceitabilidade. E, claro, certo? Onde é que o sistema jurídico ele vai entrar aí? Né? O sistema jurídico, digamos assim, ele qualifica tudo isso. O direito, do ponto de vista, como nós queremos entender ele, como ele ocorre realmente, não como ele ocorre numa perspectiva liberal, certo? Como é ensinado nesses manuais que a gente estuda, certo? Nas faculdades. Mas como ele ocorre na vida concreta, ele ocorre sempre qualificando juridicamente bens da vida que podem ser lançados ou não lançados no mercado em função da necessidade, ora, de garantir a absorção dos excedentes de capital, impedir a desvalorização do capital, ora, para garantir a reprodução da classe social, do modo de produção como um todo, certo? Então, existe uma relação jurídica entre valor de uso e valor de troca. Essa relação jurídica, ela entende o quê? Que aquele bem que é lançado no mercado, ele só pode ser lançado, aquele produto que é lançado no mercado só pode ser lançado se ele for qualificado como um bem da vida. E um bem da vida é aquilo que possa ser passivo de aspirações e direitos e possa ser negociado livremente ou parcialmente dentro de condições determinadas. Então, veja, quando um produto chega no mercado, ele chega como um bem da vida. A expressão formal da sua troca se dá por uma relação contratual, que pode ser verbal, pode ser tácita. Por exemplo, a entrega das chaves na locação, e o recebimento dela é um acordo tácito entre o proprietário e o inquilino do encerramento de locação. Né? Certo? E acordos verbais. Por que se admite acordos verbais? Porque, veja só, o processo de absorção de capital, dos excedentes de capital, ele precisa ser livre de barreiras. Quanto mais barreiras tiver, mais vai ser difícil absorver os excedentes e mais o capital vai se desvalorizar, né? E ele não vai conseguir ser reinvestido. Então, é por isso que os contratos eles podem ser feitos verbalmente. E há certos tipos de contratos, né, que só podem ser feitos por escrito, né, por razões de segurança jurídica. Né? Um dos fatores que garantem isso é o quê? A hipoteca, né, nos bens imóveis. Né? Por que a hipoteca tem que ser registrada? Porque, certo, quem está emprestando dinheiro precisa ter segurança de que aquele bem pertence a quem está entregando o bem em garantia, né, para que ele possa, em caso de inadimplência, poder tomar o bem. Né? Isso é possível quando eu separo a posse da propriedade.
Então, isso é um efeito da modernidade, né? Da modernidade capitalista. Certo? Isso tem, a gente vai ver isso mais na frente, isso está ligado à constituição da ciência do direito, da afirmação da burguesia como classe social, certo? E das regulações modernas que ocorrem. Mas os contratos são uma peça fundamental. Se você quer estrangular o capitalismo, mexa nos contratos. Né? Os contratos eles são a mola propulsora disso. E eles internalizam, né, valores de troca, valores de uso também, e valores, do ponto de vista do mais valor. Valor de uso, valor de troca, mais valor, isso vai ocorrendo, certo? Ao mesmo tempo. Então, veja só, a mercadoria aqui, ela é a base desse processo. Então, veja só, ela representa, digamos assim, o produto do processo material, que passa por extração de mais valor da força de trabalho mediante o emprego dele, beneficiando um recurso determinado. E, obviamente, que a escolha disso vai ser em função de necessidades e de desejos humanos. Saber esses desejos, descobrir eles, saber determinada onde os valores de uso aparecem ou que podem ser explorados é fundamental, certo? E o valor ele incorpora isso. Então, a mercadoria ela é uma incorporação material, mas ela também é um estado, certo? Porque ela só ocorre no mercado, para o mercado. Né? Ela só se realiza aí. Né? Então, ela envolve tempo de trabalho, envolve dinheiro, certo? Envolve força de trabalho empregada, mas envolve sobretudo circulação, movimento, né? Produto sendo movimentado, transacionado. Claro, veja só, isso ocorre basicamente ao mesmo tempo. Isso ocorre ao mesmo tempo. É impossível você separar isso para chegar de até onde é que começa o produto, termina o produto e começa a mercadoria. É impossível, porque isso se dá de forma muito rápida e ao mesmo tempo. Mas o que eu enfatizo muito isso para mostrar o quê? Que o mais valor na mercadoria, ele não se realiza no final. Não é? Ele já está realizado quando ela está sendo levada, não é, para o mercado. Na verdade, no final, nós vamos ter o quê? Um plus, um aumento desse mais valor. Então, vejam, isso significa o quê? Significa que, certo, não basta você entender utilidades no produto. Você precisa entender as necessidades, entender o mercado de consumo, ver qual é o melhor mercado de consumo, certo? Chegar até nele, ter a técnica correta, certo? Então, o produtor de mercadoria, ele produz não apenas valor de uso, mas ele para si, mas para outrem, certo? Não é para um mercado determinado, certo? E a mercadoria aí, então, ela precisa incorporar, não é, essa subjetividade humana. Né? Por isso que, na verdade, a teoria, não é, do valor do trabalho, ela, na verdade, ela coloca o sujeito no centro. Ela não coloca, digamos assim, ela não é determinista no sentido de uma relação de causa e efeito com a economia. Muito pelo contrário. Né? Ela coloca o sujeito no centro. O ser humano, ela é, sobretudo, não é, uma teoria da explicação das necessidades humanas. E que isso digamos assim, isso varia, não é, constantemente, e isso implica também em fracassos, do ponto de vista da geração desse excedente, certo? Que a concorrência, certo? Ela vai gerar isso. Né? Na verdade, o único atributo que a gente possa pensar para as mercadorias é o fato, na nossa sociedade, é que ela implica o quê? Uma taxa de exploração na força de trabalho. Então, vejam. E essa taxa de exploração da força de trabalho vai envolver um trabalho concreto sobre usos específicos e um trabalho abstrato, em cima de um trabalho puro e simples, que é criador de valor. Né? Trabalho abstrato e trabalho concreto, eles são juntos, eles ocorrem ao mesmo tempo. Então, eu quero dizer apenas o quê? É que o trabalho concreto, ele envolve a produção de um uso específico de valor. O camarada construir uma cadeia, uma casa, um prédio, certo? E o trabalho abstrato é o dispêndio de força de trabalho, certo?
Na verdade, o trabalho abstrato, ele produz tanto valores de uso como valores de troca, e ele se realiza com trabalho social, né, na troca. Né? Então, na verdade, como isso vai gerar um valor de uso na mercadoria, que vai ter um valor de troca, na verdade, é o valor do trabalho que vai ser a base, não é, desses valores das mercadorias, e eles que vão influenciar o preço. Então, esse processo todo, né, ele exige o quê? Ele é impossível ser feito sem o Estado de Direito. É impossível ser feito sem a criação de um poder de controle sobre o bem. Esse poder de controle, ele é um poder. Ele não é um controle, digamos assim, real, né? Um uso social e econômico real sobre a coisa. Certo? Quando a gente fala em direito de propriedade, a gente está falando de uma pessoa o quê? Que adquiriu do Estado o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar ela contra quem quer que injustamente a detenha. Ele não tem o uso econômico social. Ele pode ser o inquilino, o proprietário, certo? Né? E ele, digamos assim, eu já estou chegando no final, certo? Mas ele não tem, digamos assim, o controle real. Ele tem um controle jurídico, certo? O uso econômico-social real se dá o quê? Quem trata econômico-social sobre o bem. Né? A grande mágica da coisa é o quê? Que essa pessoa que só tem um poder, ela consegue expelir, certo? A propriedade de quem usa economicamente social e socialmente a coisa. Por isso que o Estado de Direito tem esse papel fundamental nessa questão, certo? E é isso que o Estado faz com que o Estado ele consiga, digamos assim, criar uma classe de proprietários imaginária, por assim dizer, né, mas sancionada pelo Estado, e uma classe social desprovida disso. Então, isso gera, obviamente, se dá para uma questão objetiva. Porque para eu justificar, como é que eu vou justificar a propriedade se eu tenho um setor da sociedade que, de fato, não tem a propriedade, só tem o controle sobre o processo de trabalho, sobre o processo de compra dos recursos, de transformação dele em recursos, em produtos, de lançamento deles no mercado como mercadoria e de transformação disso em mais valor. Então, só uma forma de fazer isso, não é? É separar a posse da propriedade. Não é? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a relação jurídica ela tem que refletir a relação de produção entre capitalista e trabalhador, bem como as demais relações de produção, né, capitalistas, certo? E lógico que isso tudo se reflete o quê? Numa mediação, certo? O direito ele meio que faz uma ligação, né, do proprietário com a extração do mais valor, transformando ele como sujeito de direito, né? E essa condição de sujeito de direito, né, de poder, que permite a ele, certo, se apropriar de uma relação que começa igual. Porque a relação de comércio é uma relação de comércio igual. Né? Mas ela termina desigual. Como é que ela termina desigual? Ela termina desigual quando o mais valor ele é absorvido apenas por um setor da sociedade apenas. Ele não o valor econômico não é distribuído equitativamente. Ele começa igual, ele é mercado por liberdade, por igualdade, mas ele termina de forma desigual. E isso só é possível com o reconhecimento pelo Estado e pelo direito de poder de decisão, de poder livre de decisão, de autonomia de vontade. Então, as pessoas se comportam de maneira autônomas numa relação de comércio, porque isso é fundamental o quê? Para que, no final delas, uma pessoa, certo, se aproprie do mais valor gerado pela força de trabalho. Claro que isso é omitido, né? Totalmente na disposição, uma normativa. Se você pegar, se você for ver o artigo 1228. Então,
Os contratos do Estado de Direito, eles também são realizadores de valores de troca. E, ao contrário do que se imagina, eles são condição fundamental nesse processo. Nem os liberais acham que o Estado não deve intervir na sociedade, certo? Apenas o que muda é a forma de intervenção. Ou seja, o Estado está a serviço do mercado. A sua intervenção tem que ser a serviço do mercado. Uma linguagem mais bem, bem superficial, certo? Claro que há toda uma questão doutrinária em cima disso. E é isso que faz com que ele seja o sustentáculo das forças produtivas do processo de produção, circulação e acumulação de riqueza. Então, individualidade, igualdade, propriedade aqui, não é? Tudo isso são realizados apenas no mercado, e só tem sentido como direito humano no mercado, certo? E sempre marcado com uma relação desigual. A própria liberalidade, o próprio livre comércio, não é? O livre comércio garante o quê? A livre circulação de mercadoria e de capital, mas não garante a livre circulação de mercado, do trabalhador. Se vocês já pararam para pensar, eu posso vender meu produto livremente, né, para os americanos, para os europeus, mas eu não consigo trabalhar livremente nos Estados Unidos e na Europa. Né? Então, a ideia é que a força de trabalho ela não pode ser, ela não circula livremente. Né? O trabalho, enquanto empreendedorismo, uma visão liberal, ele circula, certo? O empresário, né? Mas não o capitalista, não o trabalhador. Eu coloquei esses apontamentos todos, esses apontamentos, né? Eles, claro, são bem, como o professor Luiz César falou, eles são bem melhor trabalhados, certo? Nesses textos que eu estou passando para vocês aqui. Né? Você tem aqui o capítulo 1, né, dos limites do capital do Harvey. Você tem o capítulo 1 e 2 do Luiz César, né, um livro chamado Dos Cortiços aos Condomínios Fechados, certo? E você tem aqui as obras seminais. Né? O Capital ele é uma obra seminal, né, que eu acho que todo mundo deveria ler, né? Certo? Marx ele não buscou analisar as variações de nossa sociedade. Ele buscou analisar os aspectos fundamentais que compõem nossa sociedade. É óbvio que ninguém vai conseguir entender o mundo de hoje apenas com capital. Mas sem o capital você não consegue entender o mundo de hoje. É como você pensar uma doença, certo? Nova, Covid. Você não vai conseguir entender a Covid com conhecimento do século XIX, mas sem entender que o ser humano tem um coração, um cérebro, tem um sistema de circulação, certo? Você não consegue combater a Covid. Então, é isso que o capital ele representa para nós. Ele representa o esqueleto de nossa sociedade, a forma como a anatomia do ser humano. Então, eu acho que é uma leitura importante. Claro, os 3 volumes são uns 3.000 páginas, não dá umas 2.000 páginas, mas, assim, a gente perde tanto tempo lendo coisas de zap, textos de internet, que se você for somar tudo isso, certo? Em um mês, você lendo 60 páginas, todo dia, ou 30 páginas, você consegue ler a obra inteira. Né? Mas, veja só, você tem o Harvey, que é uma literatura boa também, certo? E quem apontamentos disso, o livro do Luiz César. Então, eu acho que por hoje é só, certo? Esses slides vão ser disponibilizados para vocês depois, certo? E, bem, eu encerro a minha explanação por aqui. Perfeito? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Deixa eu encerrar aqui os slides, certo? Alguém quer mais? Alguém quer mais uma questão?
Como eu já falei aqui, esses conceitos são complexos, eles implicam várias variações. Nós temos o marxismo, vocês sabem que ele é uma corrente muito... Ele é uma floresta, você tem várias variações, né? Várias interpretações. Não é nosso objetivo aqui entrar em certas polêmicas, a gente chegou a entrar em uma ou outra, certo? Mas não é nosso objetivo. Nosso objetivo aqui, basicamente, é o quê? É mostrar que a análise do direito de propriedade ele tem parte de bases metodológicas, certo? Contra-hegemônicas. Qual a base metodológica contra-hegemônica que melhor explicou a realidade atual? Certo? Com todas, digamos assim, os seus questionamentos, né? É a teoria do valor do trabalho, né? Certo? Tal como posta originalmente. Claro, isso vai ser, claro, é necessário, como já falei aqui, para entender melhor, certo? Os tempos atuais, complementar isso com outros textos, como eu indiquei aí, alguns, né, na bibliografia, na bibliografia, mas, bem, por hora é isso. Se ninguém tiver mais nada, a gente encerra por aqui. E a gente se encontra na próxima segunda-feira, certo? E aí vocês sabem que tem até 11 horas para assinar a lista de frequência, né? E eu vou disponibilizar os slides mais na frente. Então, é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima semana.